Abra comigo o livro de Hebreus, capítulo 10. Hoje eu quero falar sobre fé. Uns dias o Senhor tem ministrado ao meu coração sobre esse assunto. Eu já vinha preparando algo para hoje e eu quero compartilhar com a igreja, para que nós possamos entender sobre esse aspecto. Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39 diz assim: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Então, o escritor de Hebreus diz claramente nesse texto que aquele que é justo, ou seja, ele aceitou a justiça de Deus, que é Cristo, morrendo na cruz pelos nossos pecados. Esse justo agora ele anda por fé. Agora a vida dele é por fé, é o estilo de vida dele. A fé é o combustível da vida cristã. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque a fé é que nos move. A nossa vida cristã é justamente genuína, andar por fé, porque nós cremos num Deus que não tem imagem, que nós não tocamos, que não vemos naturalmente, mas temos uma convicção dentro do nosso coração de que Ele existe, e nos relacionamos com Ele, nós falamos com Ele, ouvimos a sua voz, mas tudo isso por conta de um elemento: fé. A fé é o combustível, a fé é o estilo de vida de cada cristão. A fé é a maneira e a única maneira de você acessar a graça de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz que nós somos salvos pela graça por meio da fé. Ou seja, eu acesso o favor de Deus, eu acesso a graça por meio da fé. O texto diz claramente: pois vocês são salvos pela graça, por meio, o veículo que nos leva a acessar essa graça, a recebermos a vida eterna, a termos o nosso nome escrito no livro da vida, é a fé. E isso não vem de vós, mas é um dom de Deus. A fé é algo que Deus coloca no meu e no seu coração, para que possamos acessar essa graça bendita. Então perceba que é pela fé, não é por obras. O texto, versículo 9 diz claramente isso. Olha o que o versículo 9 diz: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então eu não recebo nada de Deus porque eu faço algo. Isso é lei. Viver na lei é isso, é eu querer algo de Deus, e acho que fazendo o quê? Agradando a Deus, vivendo uma vida correta, aí sim eu estou justo diante de Deus. Não é isso. A salvação você recebe pela graça. Mas é muito mais do que isso. Colossenses capítulo 2, versículo 6 fala que é o estilo de vida de todo crente. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, como que você recebe Jesus? Pela fé. O texto diz: continuem a viver nele assim. Ou seja, da mesma forma que eu recebo Jesus pela fé, eu também devo viver dessa forma. Por que Paulo escreve isso? Porque tem algumas pessoas que, inacreditavelmente, ela tem fé para receber a salvação, aquele primeiro momento com Cristo, só que aí depois ele quer viver na lei. De que forma? Ele quer viver achando que se ele fizer coisas, aí Deus vai aceitá-lo. Então ele passa a viver uma vida na lei, achando que se ele agradar a Deus fazendo coisas para ser aceito por Deus. Não, a Bíblia diz que da mesma maneira que você recebe a Cristo, você deve continuar vivendo desse jeito. Como que é? Pela fé.
Hebreus capítulo 11, versículo 1, nos dá uma ideia clara do que é fé. A Bíblia diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é ter uma convicção, uma certeza, uma esperança daquilo que você ainda não vê. Isso é viver pela fé. Eu não preciso de coisas, eu não preciso pegar, eu não preciso tocar, eu não preciso ver com os olhos naturais para que eu seja cheio de fé. Não, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é ter esperança. Fé e esperança andam em comum. É a expectativa de que Deus vai fazer algo, de que Deus está realizando algo, mesmo que aos meus olhos naturais eu não veja nada, eu continuo crendo que Deus está no controle de todas as coisas. Quem crê, diga amém. Isso é fé. Agora, como que eu ando pela fé? Como que eu caminho pela fé? Como que deve ser o meu estilo de vida de fé? Quero falar de 3 coisas rapidamente. Primeiro, você precisa aprender a ser fortalecido na fé e entender que cada circunstância, cada adversidade que você vive é justamente para acrescentar fé no seu coração. 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 e 7. Olha o que diz, ó. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo deva ser entristecido por todo tipo de provação. Paulo está dizendo, olha, haverá provações, haverá dificuldades, haverá adversidades. Porém, segura em Deus. Olha o que o texto diz, assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, a nossa fé vai ser provada. A fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinada pelo fogo, é genuína. Como que eu sei que alguém tem fé? Porque ele diz que tem fé? Não, porque no dia da provação, a resposta dele àquele momento é uma resposta de fé. Porque é no dia da adversidade que a nossa fé é testada. É no dia da adversidade que a nossa fé é colocada em prova. O texto diz, mesmo que refinada pelo fogo, é genuína e resultará em louvor. Ou seja, a prova da minha fé glorifica o Senhor. Louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Nós precisamos entender que a nossa fé, quando provada e aprovada, ela glorifica o nome do Senhor. Não tem uma das coisas mais legais que tem no nosso meio, chama-se testemunho. Por que o testemunho é tão importante? Porque o testemunho, ele cria 2 coisas. Primeiro, ele glorifica o Senhor, mas ele gera mais fé no coração de quem ouve. Nós precisamos gastar até mais tempo no nosso culto até para dar testemunho. Precisávamos ter mais testemunhos de pessoas que chegam aqui na frente e falam assim, olha, aconteceu isso, passei por isso, aconteceu essa circunstância na minha vida, mas eu fiquei firme, recebi uma palavra, eu orei, eu busquei, nós clamamos e hoje eu estou testemunhando que Deus me deu a vitória sobre essa situação. Qual vai ser o final do testemunho? Glória a Deus. Mas não só glória a Deus, quem ouve fala, meu Deus, se ele passou eu também vou passar. Eu estou passando pela mesma circunstância, eu também vou vencer isso. Se ele venceu, eu venci, porque Deus é comigo também. Deus é glorificado. A glória de Deus na nossa vida é manifesta por meio da adversidade que nós vencemos por meio da fé. Quem crê, diga amém. Por
Porque a dificuldade, ela é para gerar crescimento na nossa fé. Porque como que você sai depois que você vence uma circunstância, uma batalha? Fortalecido. Você sai preparado para enfrentar coisas maiores, porque aquilo agora você venceu. Aquela primeira etapa você venceu, aquilo que inicialmente era muito difícil, agora passou a ser fácil para você. Então Deus está te preparando para níveis maiores e coisas maiores, quem crê, diga amém. Mas quando nós entendemos que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, ou seja, eu respondo em fé, e por meio da fé, a circunstância diversa na minha vida. Glorifico o nome do Senhor, isso é glória. A sua luta é a sua glória. Encare cada adversidade como uma ação de Deus na tua vida, para você crescer em fé e para que você cresça em glória. Por isso que a Bíblia diz de glória em glória. Qual foi a glória de Davi, irmãos? Foi Golias. Se Davi tivesse lutado com um anão, o que você ia dizer para ele? Rapaz, esse cara aí, ó, que absurdo, o cara bateu num anão, onde já se viu, covarde. Mas quando você ouve que Davi lutou com um cara de quase 3 metros, forte, poderoso, e Davi venceu o cara, a lança do cara tinha 5 metros, e Davi venceu o cara com uma pedra na cabeça. E o que você pensa? Isso é glória. O tamanho de um gigante na tua vida é o tamanho da glória de Deus que vai se manifestar. O seu inimigo é que te exalta nesse momento. É você entender essa realidade de Deus, seja qual for a adversidade, a dificuldade que você esteja passando, eu quero te dizer, Deus vai te levar para coisas maiores, porque essa situação é para te exaltar, é para te impulsionar, é para te acelerar no propósito do Senhor. A sua dificuldade vai ser a sua glória. Quem entendeu, diga amém. Por isso que no livro de Hebreus, o capítulo 10 mesmo, voltando lá inicialmente, no versículo 35, ele diz que o justo viverá pela fé. Mas qual que é a atitude desse homem de fé? Mesmo não tendo... Hebreus 10, 35 a 39. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, eu não me agradarei dele. Se retroceder, olha o versículo seguinte, vamos até o... Nós, porém, não somos os que retrocedem, são destruídos, mas os que creem são salvos. Um elemento da fé é de que aquele que tem fé permanece, mas ele não só permanece, ele avança, ele vai para cima. Quando você vê a história de Davi e Golias, a Bíblia diz que Golias estava parado, e a Bíblia diz que Davi não só encarou Golias, como correu em direção a ele. Ele não recuou, ele não parou, ele não desanimou, ele não retrocedeu, ele não abandonou, mas ele se manteve firme, sabendo que Deus era com ele. Característica daquele que vive pela fé: ele não desanima, ele não desiste, ele não volta para trás, ele não abandona. Está difícil, está complicado, parece ser muito maior do que as minhas forças, mas eu mantenho firme, sabendo que Deus é comigo. Maior o que está em mim do que está neste mundo. Todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Então quem tem fé vive firmado na palavra, crendo que dele, e Deus é e vai ser sempre maioria em qualquer batalha. Já parou para pensar sobre Gideão? Gideão estava lá sozinho, malhando trigo no lagar, e aí vem um exército contra Israel, e Deus fala assim: Gideão, você que vai vencer esse troço, convoca. Veio 32 mil homens. Já era muito menor em relação ao exército inimigo. Mas aí Deus fala assim: não, Gideão, tem muita gente nessa história. Fala para aqueles covardes, para aqueles que estão mais preocupados com a sua vida, que tem casa para limpar, que tem faculdade para fazer, que tem que trabalhar. Fala para esse pessoal, para eles ficarem lá, porque esse aí não serve para o exército. Só nessa já saiu 10 mil. Agora, mesmo assim, Deus falou assim: não, Gideão, ainda tem muito. Vamos lá, todo mundo beber água.
ficou 22 lá, né? 22 mil foram beber água. Aí falou, ó, aqueles que beberem que nem cachorro assim, ó, vai ser uma coisa, separa. E aqueles que vierem assim e puserem a mão e levarem até a boca, separa. Os que levaram até a mão ficou 300. E os outros 21.700 ficaram do lado de lá. Gideão olhou e falou assim, os 21 mil. Deus falou, não, é com os 300. E lascou. Mas mesmo assim, Gideão não desistiu. E Gideão venceu um exército muito mais poderoso naturalmente do que ele, com 300 homens, porque ele não recuou, ele não voltou para trás. Porque o texto diz claramente, volta lá para mim, versículo 35. É esse aí mesmo. Não, o próximo, perdão. O que eu li antes. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos. Qual que é o resultado de todo aquele que foge? Morre. Apesar de ele estar achando que ele está fugindo, para fugir do problema, o problema pega ele. Segunda coisa que nós precisamos aprender sobre andar por fé. Andar por fé requer visão. Você precisa aprender a olhar para o lugar certo. Porque para onde você olha e como você olha, define o tamanho da sua fé. Hebreus 12:2 nos dá uma receita sobre isso. Ele fala assim, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós lemos lá em Efésios que a fé é um dom de Deus, ou seja, não é minha, Deus coloca em mim, amém? A fé não é algo que você tem em si, essa fé é necessária para vencer. A fé, a Bíblia relata até como um dom. É um fruto do Espírito, é um dom de Deus. Então, para que eu receba essa fé, eu preciso ir na fonte. É mais ou menos assim. Tem um personagem da DC Comics que é o Lanterna Verde. Ele tem um anel. Quem já viu esse personagem? Ele tem um anel poderoso. Ele faz um monte de coisa com o anel. Mas o anel em si não é o que resolve o problema. O anel ele precisa de uma carga. E aí ele tem uma lanterna, por isso chama Lanterna Verde. Aí ele vai lá na lanterna e dá uma carga. E aí como ele recebe a carga, e o anel tem poder para fazer. Aí ele vai lá, destrói inimigo, vence as batalhas, mas aí o poder do anel diminui. Aí ele vai lá de novo e enche de poder de novo. Quando o livro de Hebreus, aqui eu estou contextualizando essa mensagem para você entender. O livro de Hebreus está falando assim, olhe para Jesus, o autor e consumador da fé. Eu estou dizendo o seguinte, sozinho. Jesus fala assim, sem mim nada podeis fazer. Sozinho você não vai muito longe mesmo. Sozinho você não vence nem anão. Imagine gigante. Agora, quando você está firme no olhar ao Cristo, e como que eu olho para Jesus? Primeiro olhando para a palavra dele. Nesses dias nós nos propusemos a ler a Bíblia, o Novo Testamento em 90 dias, encerrou ontem os 90 dias. Pastor, eu não li nada. Provavelmente a sua continuação dessa frase vai falar, eu estou fraco, estou desanimado. Porque você não está olhando, você está olhando para o problema. Quando você olha para o problema, quando você olha para a adversidade, Jesus diz em Mateus que no Sermão da Montanha, ele fala assim, se os seus olhos forem bons, tudo vai ser bom, mas se os seus olhos forem ruins, tudo é trevas. A fé, ela se manifesta na maneira como você olha, mas não é um olhar natural, não é positivismo, é uma questão de fé. Quando eu olho para Jesus e vejo a obra dele, o que ele fez. Porque se você olhar para você, sabe aquela coisa de autoanálise? Olha para dentro de você. Quanto mais você olhar para você, pior você vai ficar, porque você vai descobrir o quão ruim você é. Quando você olha para dentro de você, humanamente você fala assim, meu Deus, como eu sou limitado.
como eu sou fraco nisso, como eu tenho essa debilidade. Eu nem olho muito para mim, porque se eu ficar olhando para mim, eu não subo no púlpito, eu não lidero, eu não pastoreio. Porque se eu olhar para mim, eu vou encontrar tanto defeito, eu não preciso ninguém falar para mim, não. Eu já tenho uma autocrítica pessoal. Essa ideia do mundo de que não olha para dentro, você vai encontrar coisa, você não vai encontrar coisa boa. Paulo diz, não há nada de bom em mim. Isso é conversa para boi dormir. Por isso que quando alguém chama você para a obra, Deus, o próprio Senhor, por meio de alguém, fala assim, olha, eu quero te chamar para nos ajudar aqui no ministério. Primeira coisa que você fala, você na hora olha para dentro de você. De forma alguma, eu posso fazer isso. Claro, você está olhando para as suas debilidades, para as suas limitações, para os seus pecados ainda não resolvidos, para as suas, limitações internas, intelectuais, porque eu reconheço as minhas. Mas quando você olha para Jesus e sabe que foi Ele que fez, foi Ele que te chamou, e é Ele que vai te capacitar, a responsabilidade dEle não é minha nessa obra. Eu posso subir aqui todos os dias e pregar debaixo do favor e da graça, sabendo que é Ele que faz. Se eu subir aqui achando que eu tenho que pregar alguma coisa para convencer você a alguma coisa, eu estou perdido. Mas eu subo todos os domingos aqui, todos os dias que eu posso, eu subo pregando, sabendo que é o Espírito Santo, enquanto eu falo, está ministrando o teu coração pelo poder da palavra e do Espírito. É assim que nós nos movemos. Por que eu lidero? Por que eu vou lá para aquela célula liderar toda semana? Não, porque eu me acho bom, porque eu sou qualificado, porque eu falo muito bem. Você sabia que depois do medo da morte, o segundo maior medo do homem é falar em público? E o nosso chamado está ligado diretamente em falar. Não existe chamado que você não fala. Basicamente todas as funções que nós exercemos no ministério tem a ver com falar. E falar para quem? Para os outros. E qual que é o medo? Falar em público. Falar para alguém. Eu tinha medo de falar, eu punha outro para lá na minha infância, eu punha outro, que não era o meu caso. Eu punha outro para fazer o trabalho de escola. Eu fazia o trabalho e ele apresentava. Você era daqueles? Fazia o trabalho e pedia para os outros apresentar. Eu era o contrário. Eu que apresentava e não fazia o trabalho. Mas ganhava nota. Entendeu? Mas normalmente não é assim. Eu me lembro a primeira vez que eu peguei no microfone e o pastor falou, você vai orar agora na frente da igreja. Eu falei assim, em nome de Jesus, abençoa o diabo, repreende. E comecei a enrolar com medo. Porque dá medo. Por que tem irmão que às vezes eu falo assim, irmão, você precisa testemunhar aqui. Pastor, meu milagre é grande, mas tem uma vergonha. Mas a gente faz isso não porque eu creio que eu sou qualificado, porque eu tenho uma eloquência, porque eu sou isso e aquilo. Não, por que eu lidero? Não, porque eu sou muito bom. Quando eu chego na célula, eu faço. Não. É porque eu confio no Senhor e naquilo que Ele fez por mim na cruz. E por conta dessa fé, eu vou lá fazer sabendo que é Ele que vai fazer, não eu. É assim que você lidera em paz. Por que tem líder que fica atribulado? Porque ele está olhando para ele. Agora quando você sabe e olha para o autor e consumador da sua fé, você lidera em paz, você ministra em paz, você faz em paz, sabendo que é ele que faz e não você. Você precisa ter essa visão. Olha que coisa linda, Gênesis 15, versículo 1. Deus tinha dado uma promessa a Abraão, de que ele seria pai de multidões. Mas até então Abraão já estava velho, sua esposa velha, e ele ainda não era pai. Olha o que diz o texto. Depois dessas coisas o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo, seu escudo, grande será a sua recompensa. Olha a promessa. Mas Abraão perguntou: soberano Senhor, que me dará se continuo sem filho e o herdeiro que possui é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse,
um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Então Deus está dando promessa. A promessa é a palavra. Quando você lê a Bíblia, não leia a Bíblia como um livro. Leia a Bíblia como um livro de promessas para você. A palavra de Deus é a promessa. Deus está falando, eu vou fazer. Mas ele ainda estava em dúvida. Por quê? Porque ele não conseguia enxergar. Ele estava olhando o quê? Para a circunstância. Não dá, eu estou velho. Olha a situação, olha a circunstância. Não é assim. Quando alguém fala assim, olha, vai acontecer, Deus vai fazer. O que naturalmente a pessoa fala assim, mas você não está dando ideia, você não está entendendo. Olha a situação, olha, não dá. A minha conta está negativa. O meu marido foi embora de casa. A situação não fala isso. Aí Deus precisa mudar uma chavinha dentro de Abraão. Olha o versículo seguinte. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olha para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Enquanto Abraão estava lá dentro da tenda se lamentando, olhando para a circunstância, e a circunstância natural estava dizendo, não dá, não pode. Deus fala, você não está entendendo, vem cá. Olha para o céu. Você pode contar as estrelas? Não. Então, assim será a sua descendência. Ele estava ampliando a visão. Agora olha o que é mais maluco nesse texto. Olha o versículo 12, que é a continuação desse contexto. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de um sono profundo, eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Quando Deus falou com Abraão, ainda era dia. Não era de noite, era de dia. E Deus falou assim, vem cá. Quando você de dia olha para o céu, o que você vê? Nada, só o sol. Você não vê estrelas. Agora, o fato de você não ver as estrelas, quer dizer que elas não estão lá? Elas continuam lá. Só a nossa galáxia. Existem 100 bilhões de estrelas. O Sol é uma estrela. Só a nossa galáxia, chamada Via Láctea, contém 100 bilhões de estrelas. Eu quero dizer que alguns pontinhos que você vê no céu não é estrela. São outras galáxias com mais 100 bilhões de estrelas. Não sei se você sabe disso. Então, quando você olha para o céu, de dia, você não vê uma estrela senão o sol. Ele está dizendo assim, você pode contá-las? Claro que não estou vendo nenhuma. Ele falou, então é assim que você vai viver, pela fé. Você vai olhar, você não vai ver nada, mas já está lá o que você precisa. Você vai olhar, você não vai ver uma estrela, mas os seus filhos já estão prontos. A sua geração já está pronta. Olha o que diz o versículo seguinte. Então o Senhor lhe disse, saiba que seus descendentes serão estrangeiros numa terra em que não lhe pertence, onde serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Ele estava dizendo já exatamente. Mas a Bíblia diz mais à frente que Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Não foi o que Abraão fez. Abraão não se tornou justo porque ele fez alguma coisa, porque ele foi mais santo do que todo mundo, porque ele foi mais correto do que todo mundo. Não, ele foi imputado como justo porque ele creu. Aquilo que Deus tem para você já está pronto. Todas as bênçãos já estão liberadas nas regiões celestiais. Agora pela fé você acessa cada uma delas e vive cada uma dessas promessas. Deus está ampliando a nossa visão para esses dias. Qual a sua perspectiva para 2022? Se você tem perspectiva de que tem variante. Eu me lembro na minha infância que tinha uma variante, mas era um carro que já era ruim. A variante continua a mesma coisa ruim hoje. Não, mas olha, existe isso, existe aquilo, querido. Eu não ando pelo que vejo, mas pelo que não vejo, porque o que vejo é temporal, mas o que eu não vejo é eterno. A minha visão é essa. 2022 vai ser o melhor ano. Irmão, está todo mundo falando de crise, está todo mundo falando de Covid. Faz 2 anos, eu quero te dizer. Nós vamos fazer agora em janeiro 13 anos de Comunidade de Casarão. Os últimos 2 anos dessa igreja foram os melhores anos dessa vida, dessa igreja.
Sabe por quê? Porque eu entendi isso algum tempo atrás. E Deus começou a falar: olha pela fé. Não olha a circunstância, não olha a adversidade, não olha o problema. Não olha o exército de 300. É com 300 que você vai vencer. Você não precisa de coisas naturais, porque toda provisão espiritual eu já lhe dei. Olha para o céu e vê. Mas eu não estou vendo nada. Mas creia, está lá, é seu. Aleluia. Aleluia. E andar por fé precisa ser expresso através da nossa boca. 2 Coríntios 4:13 diz assim: está escrito, cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Deus está derramando o espírito de fé nesses dias. Deus está nos preparando. Por que eu escolhi pregar essa mensagem no primeiro domingo de dezembro? Porque normalmente, tradicionalmente, como igreja, a gente já vai se preparando para a virada. Porque é uma virada de ciclo, há uma virada de tempo. E Deus está preparando o nosso coração para novos tempos, novas coisas, coisas grandiosas, para um ciclo novo que vai se iniciar. Mas eu quero te dizer, Deus está derramando o espírito de fé nos nossos corações nesse dia. Crie, por isso falei. A nossa boca tem que expressar a nossa fé. Você precisa entender o poder da palavra liberada. Nós precisamos entender o poder da palavra liberada. A Bíblia diz que a palavra tem poder para criar. É o verbo vivo, não é morto. A Bíblia diz que pela fé Deus abriu a sua boca e as coisas começaram a acontecer e foram criadas. Coisas que estavam em desordem começaram a entrar em ordem. Coisas que não existiram passaram a existir porque Deus falou. Esse Deus habita dentro de você por meio do Espírito Santo. Quando você abre a sua boca, é você falando, e você precisa declarar, confessar essa realidade espiritual. Eu falei que Deus mandou Abraão ir para fora e enxergar, mas também uma outra coisa que Deus falou e fez na vida de Abraão foi mudar o seu nome. O nome dele era Abrão e de Sara era Sarai. E Deus mudou o nome e falou: agora você vai chamar Abraão, porque agora você vai se chamar pai de multidões. Abraão significa pai de multidões. Sabe por quê? Porque antes de Deus realizar alguma coisa, Deus tem que mudar a nossa confissão. Você nunca vai ter nada se você ficar confessando derrota. Você nunca vai ter nada. Isso não é positivismo, isso é fé. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, porque a partir de agora ele tinha que se apresentar. O cara era velho, não tinha filhos, mas toda vez que alguém perguntava: qual é o seu nome? Sabe o que ele respondia? Pai de multidões. Quando Sara estava terminando o almoço, ela gritava: pai de multidões, vem almoçar. Quando o empregado chegava para conversar, falava assim: pai de multidões, preciso falar sobre o rebanho. Teve um problema lá. Quero te dizer, começa a declarar: você é abençoado. Ah, mas eu sou abençoado. Cristo me abençoou, eu sou abençoado. Ah, eu sou amado. Com esse negócio de falar: você é amado, parece o jargão da igreja. Não é, você confessando. Porque o que o diabo mais quer é que você fale que você não é amado. Porque quando você acha que você não é amado, você também não é aceito. E você não vive o melhor de Deus. Mas quando você declara: sou amado, sou abençoado, sou próspero, como foi pregado aqui, né? Tem gente que acha bonito fazer piada de pobre, mas você precisa começar a fazer piada de rico. Você é próspero. Você precisa entender que aquilo que você toca prospera, que é onde você pisa abençoa. E quando você declara, as coisas mudam. Porque palavras têm poder de mudar realidades. A Bíblia diz que Deus levou o profeta e ele falou: o que você vê? Ele falou assim: eu vejo um vale de ossos secos. E Deus falou: começa a liberar a palavra que esse vale vai mudar. E ele começou a profetizar, a liberar a palavra, e aqueles ossos começaram a se mexer, se juntar. Daqui a pouco tem um exército. Começa a liberar a palavra sobre a tua casa, sobre a sua família, sobre a sua esposa, sobre o seu marido, sobre os seus filhos, sobre o seu casamento, sobre a sua solteirice. Eu vou casar.
e vou casar bem. Quem é solteiro? Fala, eu vou casar e vou casar bem. Vai ser crente, bonito, cheiroso e rico. Posso ouvir um amém? Irmão, tem que ter fé. Haja fé, então. Vou casar. Você é líder de célula, para de reclamar da sua célula. Você sabe por que o povo no deserto deixou de entrar na terra prometida? Não foi porque eles pecaram, foi simplesmente porque eles não creram. Eles murmuraram. Eles começaram a falar mal daquilo que Deus estava dando para eles. Chegaram até a reclamar do pão. Chamaram de pão vil. Reclamaram do maná. Tem gente que perde a bênção porque declara incredulidade. Aqui não tem jeito não. Essa célula aqui é muito complicada. Esse bairro aqui eu acho que tem alguma coisa estranha. Essa cidade aqui é muito difícil. Então ele só declara desgraça, só incredulidade. Você precisa aprender a confessar. Eu quero que a partir de hoje você faça um exercício. Você vai começar a declarar o que você quer ver em 2022. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui. Vamos fechar um acordo aqui hoje para quem está me assistindo também. Não mata o seu ano antes da hora. Tem gente já falando assim, não, 2021 já acabou. Não acabou não, até 31 tem muito milagre para acontecer. Até 31 tem muita coisa boa para acontecer. Tem muito sobrenatural de Deus na tua vida. Tem gente que fica, não, 2021 já acabou, agora já estou em 2022. Não, irmão, eu quero viver cada dia o milagre de Deus, porque dia 31 de dezembro, milagres vão acontecer. O sobrenatural vai se manifestar, respostas chegarão. Mas já tem isso acontecendo, tem empresa, tem gente, não importa. Eu sei o seguinte, a empresa pode parar, o judiciário pode parar, mas o meu Deus não para. Ele nem dorme. Ele trabalha enquanto eu durmo. Sabe? Nós precisamos entender que não somente há poder na palavra de Deus, como há autoridade. Irmão, você já parou para pensar? Tá pensando, né? Na Marvel. Você vê que a Marvel tem vários heróis com poder, já viu? Tem um Ciclope, só de olhar. Tem o outro da Tempestade lá. Tem o Homem-Aranha. Tem o que sai raio. Mas não tem um herói que resolve a coisa com a boca só. Agora tivemos João 18 diz que Jesus contando no Getsemane. Chega os soldados e pergunta: quem é Jesus? Ele fala: sou eu. Cai todo mundo para trás. Parou para pensar nisso? Que poder é esse? Esse poder está em nós. A Bíblia diz que Jesus falou, ficou cego. Paulo fez isso. Ficou cego. Imagina esse poder, alguém chega em você e fala assim: vou roubar teu carro. Vai, desgraçado. Vai, ficou cego, parou, não consegue dirigir mais. O que eu faço agora? Não sei. Vou atirar em você, ficou cego, ele não enxerga mais. Nós precisamos entender que a palavra tem autoridade. Declara a palavra. Pastor, eu sou muito cuidadoso para falar, principalmente quando eu estou nervoso, porque é nessa hora que às vezes confessamos incredulidade, que nós damos legalidade para certos aspectos espirituais da nossa vida. Nós precisamos aprender a declarar. Agora fala: pastor, baseado em quê eu tenho essa fé? Deixa eu te falar uma coisa. Hebreus 14:16, a banda pode subir, por favor. Hebreus 14:16. Não, é 4:16, perdão. 4:16. Leia atentamente esse texto, porque ele pode mudar a sua vida. Assim, aproximemo-nos do trono da com toda a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos
graça, que nos ajude no momento de necessidade. Pastor, baseado em que eu vou viver pela fé? Como? Porque tem gente que vive acusada, não se acha qualificada. Então, a questão é a seguinte: que trono você está acessando? Existe o trono da graça, mas também existe o trono da lei. Como funciona isso, pastor? O trono da lei é o seguinte: quando eu chego diante do trono da lei, eu estou achando que 2 sentimentos podem gerar no meu coração. Quem vive na lei, pode ter 2 sentimentos. Ou ele se acha muito qualificado, e aí ele se torna arrogante, aí ele exige. Ele chega diante de Deus e fala: Deus, o Senhor tem que me abençoar, porque olha como eu sou bom, eu sou correto. A oração de quem está na lei é assim: olha como eu sou bom, como eu sou correto, eu vivo uma vida justa. Pastor, mas tem alguém que ora assim? Pode ser que a pessoa não ore desse jeito, mas no dia do estresse ela expressa desse jeito, porque ela chega diante de Deus brava, porque o vizinho está prosperando e ela não, e ela fala assim: poxa vida, Deus, onde já se viu? Eu que sou crente, vou todo domingo na igreja, lidero, faço isso, faço aquilo, e olha aqui como eu estou, e o meu vizinho que não faz nada disso, só fica ouvindo pancadão, só tomando Heineken, e eu aqui nessa desgraça, e ele parece que está o meu casamento com problema, e ele fica só no love com a mulher. Eu estou aqui andando de ônibus e ele comprou um carro novo. Eu sou dizimista, Deus, onde já se viu. E tem gente que ainda fala assim: Senhor, ou o Senhor me abençoa, eu vou embora tomar Heineken. Esse é o trono de quem? É o trono da lei, de quem está na lei. Ele acha que ele, porque ele faz, agora ele exige. Ou ele está na lei também e ele acha que ele não tem qualificação nenhuma, então ele tem até vergonha de falar. Então ele não pede, ele não ora, porque ele fala: onde já se viu, como que eu vou orar? Que vergonha que eu fiz essa semana. Já se viu cada coisa que passa na minha cabeça. O pastor manda eu orar, dá até vergonha, eu tenho vergonha. Hoje eu nem vou na igreja, eu nem vou tomar ceia. Esse mês nem ceia eu vou tomar, porque olha, eu não estou qualificado para tal. Quando você chama ele para liderar, o que está do outro lado lá, o arrogante, vai falar assim: eu vou liderar, vou arrebentar, porque eu sou bom, esse líder é muito ruim, não sabe nem falar português direito, ele vai ver o que é bom agora. Aí quando ele lidera, a célula vai lá embaixo. Ele fala: nossa, mas eu sou tão bom, as pessoas não gostam de mim. Quem está na lei é assim, quando é criticado ele fica chateado, que ele fala assim: como alguém pode me criticar? Eu sou tão legal. Como alguém pode falar mal de mim? Eu sou tão gente boa. Que ele acha que ele pode, que ele é qualificado. Ou quando alguém vai liderar e ele não se sente capaz de falar de forma alguma: como que eu vou fazer alguma coisa? Como que eu vou liderar? Como que eu vou fazer alguma coisa? Se eu sou tão ruim. Esse é o trono da lei. O trono da lei é o seguinte: Deus só vai te dar se você merecer. Como você não merece, você não tem nada. E alguns, porque acham que não merece, tem até vergonha de pedir. Mas aí a Bíblia fala isso, 4,15, presta atenção. Hebreus 4,15. Assim, aproximemo-nos. Não, 16 então, né? Aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça. Você encontra graça. Pastor, que graça é essa? Graça é aquela minha vizinha lá, chama graça. Não, a graça é Jesus Cristo que morreu na cruz, se fez pecador por mim, por você, e agora porque Ele morreu na cruz e ressuscitou, venceu a morte, agora Ele é justo, e porque Ele é justo, Ele me justificou, e porque Ele me justificou, hoje eu acesso com confiança o trono da graça. Então quando eu chego diante de Deus e falo assim: 2022 será o melhor ano da minha vida, não é
é porque eu vou ser o melhor cara, o melhor pai, o melhor pastor, o mais qualificado. É porque Deus me ama e Ele já fez em Cristo Jesus. Qual é o meu papel nessa história? Crer. Crer. Eu somente creio que aquilo que Jesus fez, Ele já me deu condição de ser. Eu não me torno alguém melhor. Cristo é o melhor nessa história. Eu não me torno alguém mais qualificado. Cristo é o qualificado e eu estou em Cristo. Porque eu estou em Cristo, hoje eu posso acessar o trono da graça. Como Esther, quando acessou o trono do rei, ele apontou o cetro e disse: há favor para você, pede o que quiser. Você hoje pode crer nessa verdade. Saia daqui com essa fé. Quem crê, diga amém. Então fique de pé em nome de Jesus.